Ei, você aí. Você já se perguntou de onde vêm as grandes ideias? Ou de onde vêm os grandes homens? Você talvez nunca possa ter se perguntado isso, mas com certeza já quis ter uma grande ideia ou ser um grande homem. Uma coisa é fato, uma grande ideia precede um grande homem. Mas de onde vêm as ideias? Para compreendermos o que é uma ideia, precisamos primeiro conhecer o seu conceito. De maneira simples, uma ideia é uma construção mental que surge na experimentação, se reflete no pensamento e dá sentido a conceitos ou concepções. Mas isso não necessariamente define se uma ideia é boa ou ruim. Afinal, o pensamento e a criação de conceitos só são provas da nossa existência. Uma forma interessante de se pensar sobre ideias é como descreveu um polímetra e neurocientista brasileiro, Henrique Del Toro. Ideias simplesmente não surgem do nada, mas do acúmulo de informações. A criatividade é proporcional ao repertório. Ou seja, um pensamento criativo estará em sempre síntese com outros conhecimentos que você adquiriu. Isso irá acontecer. Sempre haverá coincidências entre as suas reflexões, pensamentos ou raciocínios. Isso formará as ideias, com um potencial real de mudar o mundo, de mudar a sua vida, de trazer uma nova filosofia, de fazer com que as coisas aconteçam. Essas são as ideias que mudam o mundo, que moldam os vencedores. Um grande exemplo sobre como as grandes ideias são sínteses de pensamentos é a criação da Amazon, onde Jeff Bezos, simplesmente em um almoço, do nada teve a ideia de escrever um modelo de negócios de uma loja em guardanapo. Logo mais tarde, essa ideia se tornou a Amazon, uma das maiores lojas que já existiram. Esse modelo foi denominado por Jim Collins. Flywheel é um modelo volante que mudou o marketing e estratégias de vendas no século XXI, onde apenas a experiência mercadológica de Jeff Bezos o criou. Há uma mentira, um mito contado pela mídia, pela televisão e principalmente pelos filmes de ficção científica. Esse é o mito que os grandes gênios da humanidade são solitários, quando na verdade as melhores ideias se desenvolveram em locais onde a socialização e a interação entre pessoas eram possível. Para você visualizar o quanto essa imagem de gênios solitários está enraizado na sua mente, é só observar as principais cenas de filmes onde os protagonistas são gênios, ou séries, como por exemplo o Tony Stark, que desenvolveu a Mark I em uma caverna no Talibã, ou talvez o Rick de Rick and Morty, que desenvolveu uma arma de portais interdimensionais. Para quem é mais velho, pode se lembrar do Dr. Emmett Brown, que construiu uma máquina do tempo sozinho. A solidão, na verdade, ela afasta as boas ideias, ela não traz novas ideias. E se você está aqui no meu canal, ou tem interesse por esse tipo de vídeo, tenho certeza que você é mais introvertido, porque, pessoas, o popular em geral, não se interessa por esse tipo de conteúdo. Então eu vou mostrar para você por que é importante romper com as barreiras da introversão e compartilhar suas ideias, suas teorias, suas ideologias e tudo mais. Para quem tem facilidade em socializar, ou quem tem muitos amigos ou colegas, parece ser uma coisa fácil, mas na verdade para muitas pessoas pode parecer difícil. Então eu vou apresentar um autor que possa mudar a sua perspectiva sobre como é importante compartilhar as suas ideias. Esse autor é Steven Johnson, um escritor de inúmeros best-sellers. Ele, nesse livro, agora, ele fala sobre a origem das boas ideias. Então, fiquem com o vídeo. É importante estar falando que eu não encontrei a verdadeira origem do vídeo, ou quem é o criador. Eu até acho que foi a produtora, mas como eu não sei, eu vou estar dando os créditos ao canal Investimento Anjo. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras.
Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Para fechar o segundo capítulo, eu vou trazer Sócrates aqui, né? É um fato amplamente conhecido que Sócrates não deixou nada escrito, porém ele tinha uma aversão à escrita, como se fosse um preconceito, porque ele tratava a escrita como um meio de transmitir conhecimento e ideias fixo e imutável, ou seja, ao longo dos anos isso causaria alienação por ideias já pré-estabelecidas. Então, Sócrates ele tem a contraparte da escrita, que é o diálogo. No caso, em uma das obras de Platão, Sócrates retrata o diálogo como um discurso que é escrito com conhecimento na alma do ouvinte. Pode se defender e sabe para quem deve falar e para quem deve permanecer em silêncio. E para finalizar, temos o terceiro capítulo, no qual eu vou tratar de como tirar as ideias do papel. E isso é uma das coisas mais difíceis que existem, porque, bom, a maioria de nós não conseguimos fazer isso. É uma habilidade extremamente rara na sociedade atual. As pessoas que se propõem a pensar e fazer. Muitos se propõem a pensar, mas quase ninguém se propõe a fazer de verdade. Esse capítulo trata disso. E se você sofre de pessimismo, procrastinação, medo ou angústia,
Isso aqui vai servir muito para você, porque é um relato meu, é um problema que eu enfrentei a minha vida inteira e é o principal motivo por qual esse vídeo existe. Eu não vou enrolar aqui e eu vou me desafiar a te dar a resposta em menos de 2 minutos. Para começar, eu vou estar explicando como você chega a determinada ação a partir deste gráfico, com a teoria de psicanálise de Freud. Bom, o primeiro elemento aqui nesse gráfico é o ego, a representação do você. O segundo é o superego, a sua parte social, a sua moral e sua virtude. O ID representando a sua fisiologia, necessidade e desejo. E quando você, ou o ego, tem que tomar alguma atitude ou alguma ação, você primeiramente recorre a esses dois sentidos, ego e superego. Logo, entre eles entram em embate, pois um representa desejo e outro virtude. E nesse processo de tomada de decisão, se você age com mais frequência em prol da sua necessidade e desejos, você vai ter uma ação resultante disso. E pelo contrário, se você age mais em valor à sua moral e virtude, você vai ter uma ação com base nisso. Eu até daria exemplos na vida real de como isso funciona, só que eu não tenho tempo, então já vamos para a próxima analogia. Eu já quero começar citando algumas frases. A primeira é: o pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê a oportunidade em cada dificuldade. A segunda é: os homens não têm medo das coisas, mas de como as veem. E a terceira: fracasso é parte do processo e não o final dele. Todas essas frases têm algo em comum, e a coisa em comum entre elas é a mentalidade. É como você enxerga os desafios que a vida te propõe. O segredo do sucesso é ser otimista. Em vez de ser cético, pessimista e niilista com cada desafio que surge à sua frente, enxergue-o de forma positiva e enfrente-o como se fosse a última coisa que você fosse fazer. Não se importe com o resultado, mas sim com o processo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.